Irmãos, hoje nós vamos meditar num texto lá em Atos, capítulo 17. Então, os irmãos aí nas suas casas, tendo oportunidade, por favor, abram suas Bíblias aí, Atos dos Apóstolos, capítulo 17, a partir do versículo 22. Hoje o Espírito Santo quer falar conosco e vai falar conosco. É um texto lindo, um texto maravilhoso, um texto histórico, mas que encerra para nós verdades espirituais tremendas. Não é apenas um relato histórico. Diz assim a palavra de Deus, Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 22. E estando Paulo no meio do Areópago, disse: varões atinienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos. Porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. E de um só fez toda a geração dos homens, para habitar sobre toda a terra, determinando os tempos, já dantes ordenados, e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou a prata, ou a pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam. Porquanto tem determinado um dia, em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dos mortos. E como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam, e outros diziam: acerca disso te ouviremos outra vez. E assim Paulo saiu do meio deles. Todavia, chegando alguns varões a ele, creram, entre os quais estava Dionísio, o Areopagita, e uma mulher por nome Dâmaris, e com eles outros. Amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Irmãos, eu sei que talvez não seja muito didático dar 2 títulos para uma mensagem. Nunca no meu ministério dei 2 títulos para uma mensagem. Mas hoje eu vou ousar e vou intitular a mensagem como o primeiro título, O Deus Desconhecido. E o segundo título é O Poder Anestesiante da Religiosidade. Talvez você já assustou. Pastor, o primeiro título, Deus Desconhecido, tudo bem, porque está explicitado no texto. Mas o segundo já é algo mais complexo. O poder anestesiante da religiosidade. Irmãos, Paulo estava aqui em Atenas, que hoje atualmente é a capital da Grécia, e na época era uma das principais cidades da Grécia. E Paulo chega, diz o texto, que ele chega num anfiteatro, num local chamado Areópago. E ali ele estará diante dos filósofos, diante dos varões de Atenas,
E diz a palavra de Deus que ele então toma a palavra e fala: varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar, em que está escrito: ao Deus desconhecido. E aí, então ele arremata dizendo: esse, pois, que vós honrais, vocês honram, mas não conhecem. Esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. Ou seja, as pessoas desconhecem o Deus verdadeiro. Mas Paulo, então, ele fala, ele trabalha esta questão com aqueles varões. E é interessante que ele chega ali e vê que a superstição, a religiosidade era intensa, e eles tinham tanta preocupação em deixar alguma divindade de fora, né? Esquecer de alguma divindade, que eles fizeram um altar e colocaram o título ao Deus desconhecido. Mais ou menos assim, olha, se por desventura esquecermos de alguma divindade, pelo menos esse altar vai nos salvar desse erro, e nós estaremos honrando um Deus que nós desconhecemos. E Paulo então faz um link. Paulo, ele era um pregador excelente, muito sábio, poliglota, né? Filósofo também, mas antes de tudo servo do Senhor Jesus Cristo, né? Considerou tudo como perda para poder ganhar a Cristo, né? E ele não propunha outra coisa a não ser pregar Cristo e este crucificado, a essência do Evangelho, né? Porque só o Evangelho pode transformar vidas, só o Evangelho pode regenerar vidas. Mas é interessante, irmãos, que antes propriamente de nós discorrermos sobre o Deus desconhecido e as consequências de conhecer esse Deus, consequências maravilhosas, antes propriamente de nós citarmos os detalhes desse texto, eu quero falar sobre o poder anestesiante da religiosidade. É impressionante, irmãos, como que uma pessoa pode ter até certo conhecimento de Deus, mas continuar na cegueira. Sabia que é possível uma pessoa ser anestesiada pela religiosidade e a pessoa não ser encontrada como uma verdadeira adoradora? É possível a pessoa ter um certo conhecimento de Deus, mas continuar na cegueira espiritual. É possível, inclusive, a pessoa até ter práticas religiosas habituais, mas na verdade estar distanciada da verdadeira adoração a Deus. E nós vemos que isso não é só no reduto pagão, como aqui. Aqui no texto, ou seja, lá em Atenas, né? Lá no Areópago, lá naquele anfiteatro, lá era um reduto pagão, onde havia muitas divindades, altares para tantas divindades. E o texto diz que muitos altares, muitos santuários, né? Os homens estavam anestesiados pela religiosidade. E o poder da religiosidade muitas vezes faz com que a pessoa não sinta a necessidade de Deus, de conhecer Deus, de adorar a Deus. A religiosidade, ela tem poder anestesiante. E não só no reduto pagão. Porque no reduto pagão, como no caso aqui em Atos 17, é até mais fácil de nós aceitarmos. Olha, os pagãos realmente, como eu falei no início na minha palavra hoje, os seres humanos têm necessidade de adorar. Se não conhecer Deus, vai adorar alguma coisa, né? Os seres humanos, eles são adoradores por natureza. O ser humano foi criado para adorar. Então ele precisa adorar. Ele precisa adorar. Por isso que Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E o povo que estava em trevas viu uma grande luz, e sobre aqueles que jaziam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Os seres humanos ao longo do tempo criaram deuses, divindades, né? O paganismo, né? O mundo antigo vivia no mais profundo abismo, na mais profunda escuridão, né? Adorando divindades, adorando répteis, adorando deuses mitológicos, deuses criados pelas imaginações deles, e eles estavam distantes de Deus, distantes da graça de Deus, distantes da misericórdia de Deus. Mas é impressionante, irmãos, que o poder anestesiante da religiosidade não é comum só no reduto pagão. É possível acontecer até no Arraial dos Santos.
E é aqui que entra essa segunda. Depois eu vou voltar no primeiro título da mensagem. Hoje eu estou fazendo algo inédito, colocando 2 títulos na mensagem. Mas a verdade é que o poder anestesiante da religiosidade não é algo comum só no mundo pagão, mas também acontece no Arraial dos Santos. Se nós olharmos para as Escrituras Sagradas, por exemplo, nós vamos ver lá na história do Antigo Testamento, em 1 Reis, primeiro livro de Reis, capítulo 18, nós vamos ver a história de Israel e Baal. É interessante que a palavra de Deus diz que havia um culto institucionalizado em Israel. Haviam 450 profetas de Baal. E esses profetas não eram gentios, eles eram judeus, que tinham sido anestesiados, estavam prestando culto aos demônios, e havia um culto institucionalizado. Havia uma idolatria institucionalizada. Não era uma coisa isolada, uma coisa aqui e ali, alguém que estivesse no seu íntimo da sua casa, no seu reduto lá, adorando uma divindade falsa. Não, Israel estava sendo induzido à adoração idolátrica, adorando ídolos, porque eles estavam anestesiados pela religiosidade. E é interessante que lá, quando nós olhamos os detalhes, nós vamos ver que houve a necessidade do profeta Elias desafiá-los, né? Aquele acontecimento histórico que todos nós já sabemos, até uma criancinha quando começa a ir para a escola dominical já aprende logo a história de Elias e os profetas de Baal, né? Que ele lança aquele desafio. E daí então diz a palavra que aqueles profetas aceitaram o desafio, e eles começaram desde manhã, diz o texto, desde manhãzinha até o meio-dia, eles clamavam a Baal, e eles diziam: Baal, responde-nos, Baal, responde-nos, responde-nos. E Elias então zombava deles, dizendo: olha, grita mais alto, ele é uma divindade, pode ser que ele esteja dormindo, pode ser que ele empreendeu uma viagem. E eles clamavam e clamavam e clamavam, e eles estavam totalmente anestesiados. Veja que o poder maligno da falsa religiosidade, ou o poder anestesiante da religiosidade, não fica restrito apenas ao mundo pagão, mas é muito comum no Arraial dos Santos. E daqui a pouco eu vou em outros textos que vão provar que há um poder anestesiante que hoje também atua na mente do povo evangélico, atua na mente das pessoas que estão vivendo o sono da indolência, pessoas que precisam ser despertadas para adorarem a Deus, porque Jesus está às portas. Pastor, eu não creio nisso. O azar é seu, porque Jesus virá buscar a sua igreja. E eu digo todos os dias: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Eu desejo, porque eu creio nisso, e a minha fé não é cega, a minha fé é fundamentada na palavra de Deus. Eu sei que o meu Senhor virá para me levar, e virá para levar a sua igreja, e vai arrebatar o seu povo para encontrar com ele nas nuvens, aleluia. Isso é promessa bendita, isso está vivo no meu coração, e está vivo no coração de todos os verdadeiros adoradores. E diz a palavra então que os profetas de Baal, eles começaram até com estiletes, começaram a cortar-se e derramar sangue para Baal, e clamando: Baal, responde-nos, Baal, responde-nos. Sabe qual que é o grande ensino desta passagem de Baal, Israel e Baal? O grande ensino, se a gente pudesse, no seminário eu aprendi que à medida que você vai trabalhando o texto, né? No seminário eu aprendi isso, graças a Deus pelo seminário que me ensinou muita coisa. Dizia que conforme você vai espremendo o texto, né, vai saindo o caldo é a mensagem, vai saindo a mensagem. Se você pegar o texto de 1 Reis, capítulo 18, e for espremendo, o caldo vai sair ali. E a essência ali, sabe qual é? Sabe qual que é o grande ensinamento ali de 1 Reis, capítulo 18? Que é possível alguém ser sincero e estar sinceramente enganado. Porque aqueles profetas de Baal eram sinceros. Porque imagine só se eles forem loucos, só se eles fossem loucos, nécios, né? Porque eles clamaram desde o meio-dia. Primeiro, eles teriam sido loucos de ter aceitado o desafio, sabendo que Baal era falso. Então, se eles aceitaram é porque vamos ver então, vamos aceitar o desafio.
né? Então, segundo o que eles clamavam, até sangue eles verteram. Então uma pessoa pode ser sincera e estar sinceramente enganada. Sabia com relação à religiosidade? Uma pessoa pode ser sincera e estar sinceramente enganada. É impressionante isso. É impressionante. Sabe por quê? Existem diferenças entre sinceridade e verdade. A sinceridade também é uma verdade, mas é uma verdade do coração, é uma verdade subjetiva. Cada um tem a sua. Agora, existe uma verdade objetiva, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus não é uma verdade subjetiva, né? Paulo diz que as escrituras, as profecias não são de particular interpretação. Ou seja, não é subjetivo isso. Então não é o pastor Prado que interpreta a Bíblia, não é o padre que interpreta a Bíblia, não é o Papa que interpreta a Bíblia, não é o clero que interpreta a Bíblia, não é o ancião que interpreta a Bíblia. Quem interpreta a Bíblia é a própria Bíblia. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Ela é autossuficiente, ela tem autoridade nela mesma, ela tem poder intrínseco, ela é a palavra de Deus, ela não depende de nada, absolutamente nada externo para que ela seja interpretada, porque ela tem autoridade nela. E é isso que faz dela lâmpada para os pés e a luz para o caminho. É isso que fez com que Isaías disse que os homens jamais veriam, jamais contemplariam a luz, a menos que olhassem para as Escrituras Sagradas. Irmãos, sinceridade é uma coisa, verdade é outra. E eu até diria que a sinceridade também é uma verdade, mas é uma verdade subjetiva, é uma verdade do coração da pessoa. Por exemplo, pode ter até um macumbeiro sincero. Você não pode questionar a sinceridade da pessoa. A pessoa acredita naquilo. Ela está sendo sincera. Porém, sinceramente enganada. Por isso que a Bíblia diz que Deus está procurando aqueles que adorem a Deus em espírito e em verdade. Não em espírito e em sinceridade. Porque a sinceridade ela é subjetiva. A sinceridade é a verdade do coração. Enquanto que a verdade é a verdade objetiva da palavra de Deus. Por isso que a palavra de Deus tem que ser pregada. É por isso que Paulo, certa feita, ele diz: seja Deus verdadeiro e todos os homens mentirosos. Quando se trata de conhecimento e de revelação da verdade, prevalecem-se as Escrituras Sagradas. Elas têm autoridade sobre nossas vidas. E aqueles homens eram sinceros, 450 profetas. Eu fico imaginando a cena, eu fico imaginando aquilo lá. Acho que nenhum filme até hoje conseguiu reproduzir ou imaginar aquele cenário. E eles ali clamando, clamando, clamando. E depois, quando o Baal não respondia, diz o texto que eles começaram a se machucar. Eles começaram com estiletes, com facas. Eles derramavam até o sangue deles em prol de Baal, pedindo para que Baal respondesse. Irmão, se isso não fosse sinceridade, então não sei mais o que é sinceridade. E outra coisa, um deles poderia não ser sincero, mas 450? Se você for fazer uma análise ali, você vai ver que havia total sinceridade deles. Porém, sinceridade é uma coisa, verdade é outra. Eu quero dizer uma coisa para você, que nesta noite a palavra de Deus trabalha o seu coração. Eu não estou aqui para questionar a sua sinceridade, né? Talvez você seja uma pessoa sincera, e glória a Deus por ser sincero, né? Tem muitas pessoas que não são, tem muitas pessoas que não têm uma sinceridade de vida, né? Talvez você seja uma pessoa muito sincera, mas eu quero dizer para você que a sua sinceridade, ela tem algum valor, mas o grande valor mesmo é a palavra de Deus, que você conheça a palavra. Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A palavra de Deus é uma verdade objetiva, não passiva de ser desfigurada, porque ela tem poder nela. Ela é gloriosa, ela é bendita, ela é poderosa. Por isso que Paulo pregava o Evangelho, e pregava com tamanha sabedoria, que diz a palavra de Deus que ele não só pregava que Jesus era o Messias, mas ele provava pelas Escrituras que Jesus era o Messias. Isso é maravilhoso, porque a palavra tem autoridade nela mesma. Mas vamos lá, eu falei que é possível, eu falei do poder anestesiante da religiosidade. Falei sobre isso, que depois eu vou para o primeiro tema, que é o Deus desconhecido. Talvez você vai dizer: pastor, eu nunca ouvi uma mensagem com 2 temas, mas hoje tem. Não sei se isso existe, mas aqui existe.
Pelo menos aqui existe mensagem com dois temas: o Deus desconhecido e o poder anestesiante da religiosidade. No arraial, ou seja, no reduto pagão, é normal. Mas no reduto, no arraial dos santos, também é muito comum. Citei Israel e Baal, mas tem também Israel, tem um outro momento da história, tem eles momentos, mas tem um momento da história que é o momento de Israel no tempo do profeta Isaías. No tempo do profeta Isaías, Deus disse assim através do profeta Isaías, Deus disse assim, porque o Senhor diz: este povo se aproxima de mim com a boca e com os lábios, e com a boca e com os lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim. O seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens em que foi instruído. Ou seja, o povo na época de Israel também estava anestesiado pela religiosidade. Eles praticavam, eles faziam sacrifícios, eles praticavam todos os atos religiosos judaicos, mas o coração do povo deles, das pessoas, está distanciado de Deus. Esse povo me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. E Deus vai falar duro com o povo na época do profeta Isaías. Ele vai falar, por exemplo, no capítulo 1, olha o que Deus fala. No capítulo 1, Deus fala assim, que o boi conhece. Eu acho interessante isso, olha. Ele diz: o boi conhece o seu dono, e o jumento também a manjedoura do seu dono. Mas Israel não tem conhecimento de mim. Israel não entende. Que coisa! O povo era adorador, o povo estava adorando, mas estava anestesiado pela religiosidade. A pior coisa que tem é uma pessoa ser anestesiada. E só o poder da palavra de Deus é que pode despertar uma vida que esteja no sono da indolência. Quando Paulo vai falar aos Efésios, aos irmãos de Éfeso, lá em Efésios capítulo 5, versículo 14, ele fala para os crentes, ele não fala para ímpio. Ele diz assim: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Veja que aqueles irmãos também estavam meio que anestesiados, meio que sonolentos na vida espiritual, meio que anestesiados também. E Paulo então diz: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. E é interessante então que na época do profeta Isaías, além desses dois versículos que eu já citei, ainda tem no capítulo 5, versículo 20. Olha só, o povo sofria de esquizofrenia teológica. Esquizofrenia. É triste isso. Olha só o que diz capítulo 5, versículo 20. Ai daquele que ao mal chama bem, e ao bem chama mal, que fazem da escuridade luz, e da luz escuridade, e fazem do amargo doce, e do doce amargo. O povo de Israel estava assim, chamando o doce de salgado, chamando o salgado de doce, chamando a escuridade de luz e chamando a luz de escuridade. Eles estavam como que uma esquizofrenia espiritual, mais ou menos igual à igreja da Laodiceia, de Apocalipse capítulo 3, quando ela diz assim: olha, estou rica, estou abastada, eu não tenho falta de coisa alguma. E é interessante que as 7 igrejas, elas tinham caráter local, as 7 cartas tinham caráter local, mas tinha também uma aplicabilidade no transcorrer do tempo. Nós somos dispensacionalistas, sabemos disso. Isso é evidente na história, certo? Sabemos que nós estamos vivendo hoje o período da igreja da Laodiceia. Laodiceia quer dizer eco do povo. Eco do povo, isso que significa a palavra Laodiceia. Ou direito do povo, ou voz do povo, uma dessas definições. Eu sempre costumo usar, já que é válido também, sempre uso a interpretação da palavra, a etimologia da palavra Laodiceia, eco do povo. Ou seja, os púlpitos iriam ecoar o que o povo quer ouvir. O povo ia pressionar o púlpito e o púlpito ia reverberar, dar um eco e voltar, ou seja, pregar aquilo que o povo gosta de ouvir. Isso é Laodiceia. Laodiceia é isso. É quando um pregador prega aquilo que o povo gosta de ouvir. Enquanto que os profetas e os apóstolos, eles ecoavam o céu. O céu ecoava através da vida deles, produzia a vontade de Deus e voltava para Deus, não vazia, mas voltava para Deus, produzindo os frutos gloriosos.
Sabia que no Antigo Testamento, quando um profeta abria sua boca e falava na primeira pessoa, dizendo, assim diz o Senhor, eis que estou no meio de vós, usava a primeira pessoa, o sentido do hebraico é que a boca daquele profeta entrava em absoluta sintonia com a boca de Deus, como se o coração de ambos, do homem, do profeta e de Deus, estivessem batendo num tempo diferente, até que começassem a bater no mesmo compasso, sincronizado, na mesma sincronia, e daí eles começavam a falar na primeira pessoa, na autoridade, era o próprio Deus falando na boca deles, era eco do céu. Na época de Jeremias, tinha alguns lá que tentavam ecoar o que o povo queria ouvir, fazia até fila de profeta na época do profeta Jeremias, por isso que ele foi cognominado o profeta chorão, porque ele falava para o rei, olha, se Israel não se arrepender, a Babilônia virá, vai levar o povo para o exílio, vocês serão exilados, a ruína virá. Ele era o único que profetizava dessa forma. Os demais diziam, não, ó rei, enquanto tem o templo aqui, eles até usavam uma expressão dizendo, templo do Senhor, quase um mantra, né? Eles invocavam o templo, enquanto tiver templo aqui, jamais os babilônicos virão. Porque eles ecoavam o que o povo queria ouvir. Mas o profeta Jeremias ecoava o céu. E o céu prevaleceu, aleluia. E tudo aconteceu. E eles de fato foram levados para a Babilônia. Mas vamos voltar no texto aqui. A grande verdade é que a Laodiceia é isso. Esquizofrenia espiritual. Estou rica, abastada e não tenho falta de coisa alguma. Daí Jesus diz para a igreja da Laodiceia, não sabes que és miserável, cega, pobre e nua. Veja que coisa, a pessoa desconhecer o seu estado, que coisa triste. A igreja desconhece o seu estado. A igreja se jactancia de ser rica, abastada e de não ter falta de coisa alguma. E Jesus diz, no entanto, é cega, pobre, cega, miserável e nua. Isto é anestesiante. Isto é o poder anestesiante da religiosidade. Irmãos, tem pessoas que estão tão anestesiadas e não sentem mais a presença de Deus, o poder de Deus, que só um acontecimento da magnitude do arrebatamento é que vai despertar a pessoa do sono. Nada mais desperta. Nada. Não tem nada que desperte. Se a pessoa vir um paralítico andando, ela não vai ser despertada. Se a pessoa estiver num culto e a glória de Deus estiver manifestando ali, falando, Deus operando, ela não vai sentir Deus. Se ela vê os acontecimentos do mundo, que o mundo cambaleia como um bêbado, nós vemos aí que o mundo jaz o maligno, a pessoa vai ficando meio que os olhos secos, não chora, não sente mais nada. Só quando a trombeta soar, só o impacto da magnitude do arrebatamento é que a pessoa vai despertar como uma das 5 virgens loucas e vai gritar, abra-nos, abra-nos, que você não seja um desses, mas que você seja despertado pelo poder da palavra nessa noite. Essa palavra é para mim, essa palavra é para ti, essa palavra é para nós. Eu preciso dessa palavra mais do que você, mais do que você. E eu não estou fazendo exercício de humildade, não. Eu falo porque eu creio que eu preciso mais do que você, porque eu como pastor preciso muito mais da graça de Deus e da misericórdia de Deus do que as ovelhas. Porque o pastor pastoreia as ovelhas. E quem pastoreia o pastor? Se o pastor não estiver realmente mergulhado na unção do Espírito Santo, ele se torna uma alma seca, uma alma sem vida, ele se torna mecânico, ele se torna um orador, ele se torna apenas alguém que está ecoando no púlpito, ecoando a voz do povo. Não, mas Deus precisa cuidar de mim, precisa cuidar de ti, Deus quer cuidar de nós. Mas existem outros exemplos do poder anestesiante na Bíblia, no Arraial dos Santos. Eu citei Baal com Israel, citei Israel na época do profeta Isaías, tem Saul também, Saul com relação ao culto e com relação à obediência. Deus disse que ele se agradava mais da obediência do que do sacrifício. Deus corrige. Tem Nicodemos no Novo Testamento. Nicodemos era religioso. Ele estava tão anestesiado com a religiosidade que ele chega diante do Senhor Jesus. É por isso que é possível uma pessoa ter certo conhecimento de Deus e ainda continuar na cegueira. Porque Nicodemo chega diante do Senhor Jesus e diz, bom mestre, sabemos que tu és vindo da parte de Deus, porque ninguém faz os sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Porque todas informações corretas. Tudo que a religiosidade lhe dava era isso. Mas não lhe dava a principal informação, que ele precisava nascer de novo. E daí Jesus, então,
ele vai além disso e fala para Nicodemos: necessário é nascer de novo. Tem um outro exemplo também, os fariseus, né? Os fariseus são exemplos assim clássicos, né? Eles são exemplos assim que se a Terra durar mais 1 milhão de anos, esses exemplos ainda vão repercutir, né? Vão reverberar ao longo de todo o tempo da história da humanidade. Os fariseus, Mateus 23, né? Eles eram religiosos, mas estavam totalmente anestesiados. Jesus chama eles de hipócritas, sepulcros caiados. Vocês atam um fardo pesado sobre os ombros do povo, mas nem com o dedo vocês querem levantá-lo. Sabia que a postura de um servo de Deus é ser servo dos outros. Esses dias eu estava lá em casa comentando isso. Como que é impressionante, Jesus certa feita, ele chama os discípulos, que coisa muito diferente de hoje, né, irmãos? Fala, olha, você não sabe do que eu vou falar, mas você vai saber que é bem diferente, né? Jesus chama os discípulos ali, coloca todos eles sentados ali, e de repente Jesus pega uma bacia e vai lavando o pé de cada um deles. Impressionante, impressionante. O Deus Todo-Poderoso, o Eterno, o Yahvé, o Adonai, o Jeová encarnado, o Deus de Israel, né? Aquele que era o Verbo, aquele que estava com Deus, e que era Deus, e que se fez carne e habitou entre nós, pega uma bacia e vai lavando os pés dos discípulos, fazendo o papel do servo da casa, do escravo da casa. Tanto é que até Pedro repudiou aquela atitude, dizendo: não, os meus pés não, não, a mim não. E Jesus então vai tratar com Pedro sobre aquilo. Está faltando muito disso hoje no meio do povo, não está? Hoje está faltando muita humildade, muita humildade. O pastor tem que ter espírito serviçal, tem que ser um homem do povo, tem que sentir o povo, estar no meio do povo. Hoje as pessoas querem status. Hoje tem uma epidemia de apóstolos no meio evangélico. Daqui a pouco de apóstolo vai para Messias, vai para sumo sacerdote, daqui a pouco para Cristo. As pessoas estão com essa coisa herética, essa coisa de status pecaminosa. Estão anestesiados. É o poder anestesiante da religiosidade. Mas tem também o fariseu e o publicano na parábola, né? O fariseu em pé dizia: te dou graças, ó Deus, porque eu não sou como os demais homens. Não sou pecadores igual a eles. Eu jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo. E o outro lá, o publicano, ele batia no peito e dizia: Senhor, não sou digno de estar na tua presença. E tem também os judeus diante do pecado, quando Jesus disse que aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. Eles disseram: mas nós nunca servimos a ninguém, como dizes tu, sereis livre? Ou seja, estavam anestesiados pela religiosidade, anestesiados pelo poder da religiosidade. Então, irmãos, é o ponto que o Espírito Santo toca no meu coração para falar. E agora, sim, nós vemos que aqueles varões atenienses também estavam, mas eu diria que eles estavam numa situação ainda menos criminosa do que os tidos como servos de Deus. Porque todos os exemplos que eu citei são exemplos do arraial dos santos. Eles tinham as escrituras, jamais deveriam agir dessa forma. Mas Paulo, então, pregando para eles, Paulo vai dizer para aqueles varões, né? Eu vou voltar aqui em Atos capítulo 17. Atos capítulo 17, que é o texto base da mensagem. E é interessante que Paulo vai falar assim com eles. E Paulo diz assim: o Deus desconhecido que vós honrais, não conhecendo, é o que eu vos anuncio. E daí Paulo vai dizer para eles: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Interessante, Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Sabe por quê? Deus, ele só habita naquilo que ele mesmo fez, naquilo que ele mesmo criou. É por isso que Jesus disse assim em João 14, 23. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Nós somos templo de Deus. Deus só habita naquilo que ele fez, naquilo que ele criou. E Paulo então Paulo prega
filósofos, aqueles gregos, aqueles varões atenienses, dizendo que o Deus que fez os céus não habita em templos feitos por mãos de homens, mas ele só habita naquilo que ele mesmo criou. Por isso que nós somos habitação de Deus. E esse é o primeiro ponto que eu gostaria de analisar no texto. E o outro texto, outro ponto, ele vai falando aqui, nem tão pouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois é ele que dá a vida, a respiração a todos, e de um só fez a geração de todos os homens. Paulo vai pregando para eles. E depois Paulo cita os poetas deles, que os poetas diziam que todos somos também sua geração. E Paulo ratifica isso, concorda com isso, dizendo, sendo nós, pois, geração de Deus. Ele concorda com os poetas atenienses e gregos que diziam que todos os homens são geração de Deus. Aqui daria uma outra mensagem, né? Geração de Deus. Eu tenho uma mensagem titulada, geração não é a mesma coisa que filhos. Todos somos geração de Deus, mas nem todos são filhos, que filhos são aqueles que são regenerados. Mas muito bem, Paulo concorda com os poetas gregos que diziam que todos somos geração de Deus, gerados por Deus, criados por Deus. E Paulo conclui dizendo, não havemos então, já que somos geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, à prata ou à pedra esculpida pelo artifício da imaginação dos homens. Então Paulo mostra que esse Deus não habita em templos feitos por mãos. Nós até temos um cântico que diz que Deus não habita em templos feitos por mãos. Deus, irmãos, ele habita no homem. Ele habita na sua criatura, que é regenerada por ele. Nós somos templo, morada de Deus. Quando Jesus disse em João 14, 23, viremos para ele e faremos nele morada. Viremos, plural, viremos. Né? Jesus é Deus, ele pode morar no coração de todos aqueles que se abrem para ele. Um homem, se fosse apenas um homem, ele não poderia habitar. Por isso que a divindade de Jesus é inquestionável na Bíblia. Ai das seitas que negam isto. Ai daqueles que acreditam que Jesus é apenas uma criatura. Ai daqueles que têm uma cristologia errada, porque estão na verdade, negando a divindade gloriosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O versículo 30, Paulo ainda diz para eles, para os varões atenienses, mas Deus, não tendo em conta o tempo da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Veja que Paulo ele já vai direto na questão do arrependimento. Os seres humanos precisam se arrepender. O arrependimento é a porta de entrada no reino de Deus. Jesus, a Bíblia diz que desde então começou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. A primeira palavra que saiu da boca de Jesus em pregação, na verdade foi um verbo, arrependei-vos. É a porta de entrada. É a porta de entrada. E depois ele diz, Deus então não leva em conta o tempo da ignorância, mas anuncia agora. Agora quando? Agora, no tempo do evangelho, no tempo da graça, agora. Né? Anuncia a todos os homens em todo lugar que se arrependam. E ele deixa claro, Paulo deixa claro de um juízo vindouro. Porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo. Ele vai julgar o mundo com justiça. Por meio do varão, o julgamento será pela instrumentalidade do varão, não de um varão qualquer, do varão, artigo definido, né? Do varão que destinou para isso. E ele deu prova disso ressuscitando dentre os mortos. Ou seja, a ressurreição de Cristo é a garantia do julgamento da humanidade. Deu prova disso, deu certeza disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. E para concluir, quando Paulo fala de ressurreição dos mortos, aí ele causa um estardalhaço lá dentro do Areópago. Aí ele mexe com a cabeça daqueles filósofos, né? Porque muitos deles não criam na ressurreição. Não criam na ressurreição. Né? Para os gregos, né, as pessoas morriam e iam para os campos elíseos. Né? Ir para um paraíso. Eles tinham essas crendices e superstições. Né? Os seres humanos eles estão eivados, tomados de crendices. São sinceros, mas estão sinceramente enganados. São sinceros, estão sinceramente enganados. Um espírita, por exemplo, ele crê na reencarnação.
Isso, não pode questionar a sinceridade dele, mas ele está sinceramente enganado, porque a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse não fala nada de reencarnação. A Bíblia fala de ressurreição, e a Bíblia fala de juízo, né? E outros que creem em tantas outras coisas que hoje não cabe aqui colocá-las. Mas a grande verdade é que uma pessoa pode ser sincera, estar sinceramente enganada. E quando aqueles atenienses, agora concluindo, quando aqueles atenienses, eles ouviram falar de ressurreição, diz a palavra de Deus que uns escarneciam, outros diziam, acerca disso te ouviremos depois. E no versículo 34 diz que alguns varões creram. Irmãos, esse finalzinho aqui, com isso eu termino. Esse finalzinho aqui é tipo um paradigma, é tipo um padrão do resultado da pregação ou da reação dos seres humanos com relação ao Evangelho. Parece que ao longo da história, isso se tornou um paradigma, um padrão de pensamento, um padrão de reação. Ou seja, sempre quando o Evangelho é pregado, muitos escarnecem. Parece que é um paradigma, é um padrão, é uma coisa que se repete. Muitos escarnecem, muitos procrastinam, dizendo, olha, agora não, obrigado, eu não quero Jesus agora, muito obrigado, né? Obrigado. Depois, né? Procrastinadores. Procrastinar e deixar para depois. Tem muitas pessoas que estão no inferno porque procrastinaram aceitar Jesus. Procrastinar, deixar, eu vou aceitar Jesus amanhã, pronto, o amanhã não chegou para a pessoa. A não ser aqueles que creem em predestinação, aqueles que creem nessas heresias aí. Mas para quem crê que o homem é dotado de livre-arbítrio, se a pessoa deixar de confessar Jesus hoje e amanhã partir para a eternidade, estará irremediavelmente perdida. Isso que a Bíblia ensina. A pessoa estará perdida para todo sempre. Mas esse paradigma, eu estou chamando de paradigma, parece que é uma coisa que se repete ao longo do tempo. Sempre quando o Evangelho é pregado na autoridade do Espírito Santo, sempre terá o grupo daqueles que escarnecem, que zombam do Evangelho. Isso aí é loucura, isso é coisa de crente, né? Isso aí é coisa dos crentes, né? São aqueles que escarnecem, e aconteceu. Quando Paulo falou de ressurreição, alguns escarneciam. Tem aqueles que falam assim, olha, acerca disso te ouviremos depois. Aquele que procrastina, aquele que fala assim, olha, não agora, eu não quero agora. E eu quero dizer para você, a Bíblia diz, hoje é o dia da salvação. A Bíblia diz, se hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureçais os vossos corações. Hoje é o dia. Hoje é o dia que Jesus te chama. Eu também procrastinei. Eu me lembro que quando jovem eu ouvia a palavra e eu relutava. Eu não escarnecia, mas eu relutava. Não, eu vou ouvir melhor, eu vou ouvir depois. Mas teve um belo sábado, quando o Espírito Santo usou um pregador, e eu então me rendi aos pés do Senhor Jesus. Naquele dia eu disse, não vou mais procrastinar, não vou mais deixar para depois. É hoje o tempo. Por quê? Porque na sexta-feira, no dia anterior, eu disse para uma pessoa na minha escola, eu disse, olha, todas as vezes que eu ouço a palavra, eu sinto um desejo de ir lá na frente, de tomar uma posição com Jesus, mas eu fico com vergonha, eu fico constrangido. E aquela pessoa abriu a boca e disse para mim, Prado, se hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureçais os vossos corações. Falou desta forma comigo, aquilo entrou no meu coração, e daí no sábado eu estive na presença de Deus, ouvi a palavra, e naquele dia então resolvi não mais procrastinar, me rendi a Cristo. E teve um terceiro grupo, que foi o grupo daqueles que creram, que foram salvos, que abraçaram a fé. Que você faça parte desse grupo, do grupo daqueles que creem. Eu espero que você não seja do grupo dos escarnecedores, mas tem muitos escarnecedores. E escarnecer não é só verbalizar palavras de insultos, né? Aqui no caso aqui foi isto. Eles fizeram lá uma barulheira dentro do Areópago contra Paulo, né? Isso que a história relata. A história do cristianismo relata que aqui o texto se limita a dizer que eles escarneceram. Mas os anais da história, a história da igreja primitiva fala que eles gritavam, eles zombavam,
né? Mas escarnecer não é só verbalizar palavras insultuosas contra o Evangelho. Escarnecer é você desdenhar das Escrituras, é você não crer nas Escrituras, é você achar que o Evangelho é radical, é você achar que o Evangelho não é bem assim, o Evangelho não é bem assim, não precisa ser assim. O Evangelho é extremamente radical, porque o Evangelho é a única mensagem que muda o destino eterno de uma alma. Não existe outro meio, não existe outra forma, é só através do Evangelho. Eu concluo esta palavra, esperando e desejando que você não seja do grupo dos escarnecedores, não seja também do grupo menos grave, mas terrível também, que é o grupo dos procrastinadores. Acerca disto, Paulo, te ouviremos depois, mas que você seja daqueles que creem, e que você possa abraçar esta verdade, e que você hoje se renda ao Senhor Jesus Cristo, porque Jesus continua sendo o Deus desconhecido para muitas e muitas almas. Mas nesta noite, o Espírito Santo, ele escancara a verdade de Jesus Cristo para o seu coração. Basta apenas você abrir o seu coração e dizer: Jesus, humildemente eu te peço, faça morada em mim, Senhor. Eu necessito de ti, ó Deus. Eu te recebo como meu único e suficiente Salvador. E Jesus então entrará no seu coração e fará morada em ti, porque ele não habita em templos feitos por mãos. Ele habita no coração do homem que se abre para ele, e que você faça isto hoje, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. E que Deus abençoe os irmãos.